Bom dia a todos, sou o professor Valdomiro. O tema de nossa aula é escravidão moderna em contraponto a outras formas de escravidão. É considerado escravidão o regime de trabalho no qual homens e mulheres são forçados a executar a tarefa sem receber qualquer tipo de remuneração. Além disso, as pessoas escravizadas têm suas liberdades tiradas, pois são consideradas propriedade de seus senhores, podendo ser vendidas ou trocadas como mercadorias. Esse tipo de mão de obra foi muito empregada no Brasil, mas também em diversas partes do mundo durante períodos distintos. Atualmente, o regime escravista é ilegal. Entretanto, ainda existem muitos trabalhadores e trabalhadoras que vivem em condições semelhantes à escravidão. Origem do sistema escravista no mundo. O trabalho escravo é uma prática que permeia a história mundial. Sua origem está relacionada às guerras e conquista de territórios, onde os povos vencidos eram submetidos ao trabalho forçado pelos seus conquistadores. Pelo que se sabe, os primórdios da escravidão vêm do Oriente Médio, Antigo Oriente, mas povos nas Américas, como os maias, também foram escravos. Tal atividade faz parte de todas as civilizações da antiguidade, como os assírios, hebreus, babilônicos, egípcios, gregos e romanos, variando as suas características dependendo do contexto de cada lugar. O último local a abolir a escravidão oficialmente no mundo foi a Mauritânia, tornando a prática ilegal apenas em 1981. Como era a escravidão na antiguidade? As civilizações grego e romana são consideradas pilares fundantes das sociedades ocidentais contemporâneas. Assim, para entender como a escravidão se deu na antiguidade e no mundo, é necessário analisar como esse regime ocorria naqueles locais. A Grécia surgiu em torno de 2000 anos antes de Cristo e foi constituída por povos nômades. Lá, por volta de 500 a 700 anos antes de Cristo, são formadas as chamadas cidades-estados, ou polis. Atenas e Esparta foram as mais significativas polis gregas, onde a escravidão era uma realidade. Escravidão em Atenas. Em Atenas, o sistema que imperava permitia que o poder das tomadas de decisões ficasse apenas nas mãos dos homens livres e proprietários, ou seja, de uma pequena parcela da população. Os trabalhadores daquela sociedade eram prisioneiros de guerra, que foram transformados em escravos. Também poderiam ser escravos aqueles que desejassem saldar dívidas, ficava estabelecido que durante um período estipulado o indivíduo prestaria serviços sem remuneração para sanar seu débito. Nas cidades realizavam diversos tipos de trabalho, desde serviço doméstico até profissões qualificadas, e no campo exerciam tarefas agrícolas e mineração. No caso dos trabalhadores da mineração e da terra, suas vidas eram consumidas em extenuante carga de serviço braçal e as suas condições de vida eram as piores possíveis. Os escravos domésticos, porém, viviam em circunstâncias um pouco melhores e podiam comprar sua liberdade se conseguissem. De qualquer forma, escravos, estrangeiros e mulheres não eram considerados cidadãos. A escravidão em Esparta. Esparta foi uma cidade constituída por um regime militarista, onde os cidadãos espartanos, tanto homens como mulheres, recebiam uma formação voltada para a guerra. Os escravos em Esparta realizavam todo tipo de tarefa, desde as agrícolas até as domésticas, e eram adquiridos também através de guerras ou do comércio ilegal. A escravidão em Roma antiga. Roma era a potência na antiguidade. Por volta do século I a.C., já haviam conquistado diversos territórios. A sociedade romana estava dividida entre patrícios, plebeus e escravos. Os patrícios eram detentores de poder e propriedades. Os plebeus eram os trabalhadores da terra, pequenos comerciantes e artesãos. Já os escravos eram as pessoas adquiridas através de conquistas ou mesmo do comércio humano.
Suas funções estavam relacionadas ao trabalho agrário, mas havia também escravo treinado como gladiadores, músico, malabarista, escribas. Os gladiadores eram obrigados a lutar entre si até a morte ou enfrentar animais ferozes. A vida desses homens não tinha valor para a sociedade, pois sua função era garantir o entretenimento à população romana. Um desses lutadores foi Espartaco, homem que se rebelou com a situação em que os escravos eram submetidos e conseguiu reunir um grande número de pessoas para a formação de um exército para lutar pelo fim da escravidão. Após 2 anos, a legião de escravos foi contida pelo soldado romano e massacrada. A escravidão nas Américas e no Brasil. O sistema escravista estendeu para além da antiguidade e se desenvolveu em diversas regiões. A escravidão se inicia com a descoberta das Américas e a colonização deste continente por portugueses, espanhóis, ingleses, franceses, holandeses e suecos. Foi a primeira vez na história em que a justificativa para a dominação de pessoas foi a motivação racial. Assim, nos territórios colonizados do continente americano, a escravidão foi uma realidade, independente do país europeu que ocupou, inicialmente com a escravização dos povos originários e, posteriormente, com a vinda de milhares de africanos que foram arrancados à força dos seus locais de origem. Escravidão indígena em território brasileiro. No Brasil, quando os portugueses embarcaram em 1500, iniciou-se uma movimentação de aproximação e dominação dos povos indígenas que aqui viviam. Dessa forma, principalmente entre 1540 até por volta de 1570, a população indígena foi subjugada e escravizada, sendo utilizada na extração do pau-brasil e no trabalho agrícola em demais tarefas. Entretanto, diversos fatores contribuíram para essa força de trabalho fosse substituída. Dentre eles, a intensa mortalidade em decorrência da epidemia adquirida dos brancos e o fato dessa população serem difícil de dominar por conhecerem o território e as florestas. Escravidão africana no Brasil colônia. A escravidão da população africana foi uma maneira lucrativa que Portugal encontrou de suprir a mão de obra no Brasil. Desse modo, indivíduos de diversas etnias foram trazidos ao Brasil através do tráfico negreiro, em navios abarrotados de pessoas em condições desumanas. Chegando aqui, essas pessoas eram vendidas com o objetivo de trabalhar nas mais variadas funções. Eles trabalhavam tanto nas lavouras de cana-de-açúcar e café, quanto na mineração, construções, serviços domésticos e urbanos. As condições em que esses indivíduos foram submetidos eram tão precárias que, dependendo do tipo de serviço realizado, a vida média de um escravo era em torno de 10 anos. Além disso, os castigos eram frequentes e faziam parte da estrutura da dominação. A abolição da escravidão no Brasil. Houve resistência da população escravizada no Brasil. Os negros e negras que conseguiram fugir do cativeiro organizavam-se em quilombos. Os quilombos eram comunidade constituída de africanos fugitivos, além de outras pessoas marginalizadas. Lá era possível que eles exercessem suas crenças e vivessem em harmonia. No Brasil, o agrupamento mais conhecido foi o Quilombo dos Palmares, que tinha na liderança Zumbi dos Palmares. Depois de beneficiar em demasia da força de trabalho negro, o governo português foi pressionado pela Inglaterra para abolir a escravidão de suas colônias. Uma vez proclamada a independência, os ingleses seguem insistindo na necessidade de abolir o trabalho escravo. Internamente surgem movimentos rebeldes e abolicionistas. Algumas leis são criadas com o intuito de extinguir a escravidão. Até que em 1888 é assinada a Lei Áurea, que proíbe a prática que perdurou por cerca de 4 séculos. De qualquer forma, mesmo libertos, os trabalhadores negros permaneceram em condições precárias e sem oportunidade de emprego, pois foram substituídos pela mão de obra imigrante.
A escravidão contemporânea. Os trabalhos análogos à escravidão, mesmo sendo uma atividade legal, atualmente ainda persiste modelos de trabalho semelhantes à escravidão em muitas partes do mundo. Ela ocorre quando os trabalhadores são colocados em situações onde têm a sua liberdade retirada, seja por coerção, violência ou supostas dívidas. Entretanto, essa realidade está presente no mundo todo, inclusive nos países europeus com a exploração sexual, por exemplo. No Brasil, o trabalho análogo à escravidão concentra-se em áreas rurais, mas também na construção civil. A maioria dos afetados são homens entre 15 a 40 anos, analfabeto ou semi-analfabeto. A triste herança da escravidão no Brasil. O Brasil colhe os frutos da escravidão. O principal deles é a desigualdade. Infelizmente, há ainda um comportamento opressor contra os negros, consequência do racismo estrutural. Além disso, é possível constatar que é negra a maior parte das pessoas que integram as classes menos favorecidas. O racismo é evidente em muitas situações. São os jovens negros as maiorias vítimas por assassinato, por exemplo. A população carcerária também, em sua maioria, é negra, assim como o contingente de pessoas desempregadas ou em subemprego no país. São as mulheres negras as que mais morrem vítimas de aborto mal-sucedido. São elas também as que mais sofrem a violência obstétrica, aquela cometida durante o parto. Portanto, é dever da sociedade brasileira observar e compreender seu passado, a fim de organizar em busca de uma convivência e coletividade harmônica, onde todas as pessoas têm iguais oportunidades. O Estado também tem um importante papel, devendo criar políticas públicas que possam favorecer o fim da desigualdade e sanar essa dívida histórica com o povo negro. O que caracteriza o trabalho escravo no Brasil hoje? Para o artigo 149 do Código Penal, o crime de escravidão é definido como reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo ao trabalho forçado ou à jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringido por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Já a Organização Internacional do Trabalho, OIT, tipifica a prática como todo trabalho ou serviço exigido de um indivíduo sob ameaça de uma pena qualquer para a qual não se apresentou voluntariamente. Ou seja, na escravidão moderna não há tráfico nem comercialização, como acontecia na época colonial, mas a privação da liberdade continua sendo a principal característica na prática. Luiz Machado, responsável pelo projeto de combate ao trabalho escravo, Brasil OIT, acredita que as condições atuais são ainda piores que as sofridas pelos negros até o século XIX. Hoje em dia, o indivíduo é descartável. Se um trabalhador fica doente ou morre, é fácil achar outra pessoa que vai submeter a isso. Antigamente, os negros podiam ser castigados fisicamente, mas eram bem alimentados, já que um escravo saudável e forte era muito mais valioso. A escravidão moderna. Escravidão moderna é uma expressão genérica aplicada às relações de trabalho, particularmente na história moderna ou contemporânea, segundo as quais as pessoas são forçadas a exercer uma atividade contra sua vontade, sua ameaça de indigência, detenção, violência ou mesmo morte. A escravidão moderna no Brasil é uma realidade. Apesar da abolição da escravatura, pessoas ainda são inseridas em situações análogas à escravidão, demonstrando que o ser humano ainda se encontra vulnerável às mesmas barbáries cometidas aos seus antepassados. A escravidão não é apenas uma relíquia histórica. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, OIT, mais de 40 milhões de pessoas em todo o mundo ainda são vítimas. Embora a escravidão moderna seja definida em lei, ela é usada como um termo que abrange prática, como trabalho forçado, servidão por dívida e tráfico de seres humanos. Atualmente, situações semelhantes à escravidão ainda existem, mas acontece de diferentes maneiras, como na exploração do trabalho infantil, nas péssimas condições de trabalho às quais os trabalhadores são expostos e no tráfico de pessoas para fins ilegais.
Em dupla, vamos pensar de que forma podemos relacionar essas práticas citadas acima com as práticas que estudamos ao longo do plano. Escreva as diferenças e as semelhanças que podem ser observadas. Depois, 3 duplas irão à frente para discutir com o restante da sala e o professor as conclusões que chegaram.